Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdos sobre história e ciências humanas de modo geral. Hoje, o vídeo é para você que gosta de teologia e história também. História e teologia são duas áreas que estão sempre interligadas. Eu vou falar para você um pouquinho sobre qual foi a origem dos termos reformado e calvinista. São dois termos muito presentes na teologia para quem gosta de estudar a Bíblia, quem gosta de estudar a história da Reforma Protestante, e muitas vezes a gente usa, mas não sabe qual é a origem desses dois termos. Alguns grupos religiosos no Brasil, algumas denominações inclusive, se denominam como reformadas e calvinistas, como a própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Bem, como você sabe, em 1517 começou a Reforma Protestante quando Martinho Lutero publicou as suas famosas teses na porta do castelo de Wittenberg, onde hoje é a Alemanha. Rapidamente o texto de Lutero se espalhou pela Europa, chegando, por exemplo, na Inglaterra e na França. Na França, um jovem chamado João Calvino leu os textos de Lutero e se converteu ao protestantismo. Precisou fugir por causa disso e foi parar lá em Genebra, na Suíça. Genebra já era uma cidade protestante onde a reforma estava bem avançada. E anos depois, já com Calvino na cidade, ela se tornou definitivamente uma cidade protestante. Só que, durante os primeiros anos da Reforma Protestante, apenas dois termos eram utilizados na Europa para se referir aos cristãos. Ou você era cristão católico, ou era cristão luterano. Os protestantes, de modo geral, eram chamados ou de protestantes, como o próprio nome já diz, ou como luteranos. O termo protestante foi utilizado porque, quando a reforma começou, o imperador Carlos tentou impor a religião católica para os príncipes do seu reino. Ele convocou uma reunião chamada de Dieta de Spira, e ali ele declarou todos os príncipes, deveriam seguir a religião católica. Nesse momento, os príncipes se reuniram e escreveram um documento de protesto, e por causa disso ficaram conhecidos como protestantes. Mas, num sentido mais restrito, os cristãos eram católicos ou luteranos, ou seja, os seguidores de Lutero. Mas o tempo está passando e as ideias protestantes avançam pela Europa. Para você ter uma ideia, em 1562, a França já tinha mais de 1.700 congregações protestantes que seguiam a linha de Calvino. Calvino treinava e enviava missionários para várias partes da Europa, e não só da Europa. Curiosidade, os primeiros protestantes que vieram para o Brasil foram treinados por Calvino, mas isso é uma outra história. Então, com o passar do tempo, o termo luterano já não estava sendo muito adequado para se referir a todos os protestantes, porque os seguidores de Calvino, não só de Calvino, mas de teólogos ligados a Genebra e também futuramente ao grupo conhecido como puritanos, esses teólogos não concordavam 100% com as ideias de Lutero. É claro, em essência, os protestantes concordavam em basicamente tudo, mas começou uma disputa, ou melhor, um debate entre eles a respeito da Santa Ceia. Lutero tinha uma visão um pouco mais aproximada com a do catolicismo, digamos assim, e Calvino tinha uma visão que dizia que na Santa Ceia Cristo está presente espiritualmente no interior de cada cristão. Esse é um tema que divide luteranos e reformados até os dias de hoje. Bem, com o passar do tempo, as ideias de Calvino tiveram tanta ou mais influência e difusão pela Europa, chegando na Escócia, chegando na Inglaterra, chegando também na própria Alemanha, regiões da Alemanha, ali na região onde hoje são os Países Baixos, como Holanda, Bélgica e etc. E, nesse contexto, foi escrito um documento chamado A Paz de Augsburgo, em 1555. Esse documento
selava um momento de paz, de trégua entre os reinos católicos e os reinos protestantes. Mas nesse documento só se reconheciam, ou melhor, só se reconhecia dois tipos de cristianismo, como eu já falei, o católico e o luterano. Então só havia catolicismo e luteranismo. Mas o tempo está passando. E logo depois, na própria Alemanha, vai acontecer uma disputa religiosa, um debate religioso, especialmente na região de Heidelberg. Essa região já havia se convertido ao luteranismo desde a década de 1530, mas uma sucessão política vai mudar a história religiosa dessa cidade. O que acontece? Otto Henry, que era o responsável por aquela região, a região de Heidelberg, vai falecer sem deixar descendentes. Como consequência disso, o sucessor vai ser Frederico, o Duque de Simon. E Frederico, então, convoca, ou melhor, promove um debate teológico na região de Heidelberg. Então você vai ter ali teólogos luteranos que liam, estudavam e concordavam com Lutero, mas vai aparecer ali um grupo mais ligado às ideias de João Calvino, um grupo conhecido como reformados. Já começou a aparecer esse termo nesse momento. Enquanto o debate estava rolando, debates bem acalorados geralmente, não é mesmo? Enquanto o debate estava rolando, o Frederico de Simon estava ouvindo. E ele acabou sendo convencido, persuadido pelo lado mais próximo de Calvino. E acabou adotando a visão chamada na época de reformada. E em 1541, ele vai pedir o auxílio de duas pessoas muito importantes. São dois teólogos, Gaspar Olevianus e Zacarias Ursinus. Gaspar Olevianus e Zacarias Ursinus. Esses dois teólogos vão redigir um documento importantíssimo para a história da Reforma, que eu tenho aqui em minhas mãos uma cópia em português. Esses dois teólogos vão publicar o chamado Catecismo de Heidelberg, que é uma exposição bem sintetizada, direta, mas profunda dos princípios da Reforma Protestante em uma visão reformada, que tinha suas distinções, que tinha suas diferenças em relação à visão de Martinho Lutero. Com o passar do tempo, essa diferença foi aumentando entre luteranos de um lado e os seguidores de Calvino do outro. De modo geral, os seguidores de Calvino começaram a ser intitulados de reformados, por defender que as igrejas deveriam constantemente passarem por reformas à luz da Bíblia. Isso não quer dizer mudanças. Pelo contrário, quando os reformadores afirmam que a igreja deve sempre se reformar, é no sentido que ela sempre deve examinar a Escritura, a palavra de Deus, para saber se aquilo que ela está pregando e vivendo está de acordo com a palavra de Deus. Então, uma igreja reformada está sempre em reforma, porque ela está sempre buscando a santificação e sempre se parecer mais com aquilo que Deus estabeleceu na palavra. Aí que vem o sola escritura, somente a escritura. Então essa disputa entre luteranos e reformados cresceu, e aí aparece a figura de um teólogo luterano chamado Joachim Westphal. De acordo com os historiadores, ele provavelmente foi o primeiro a usar o termo calvinista. E o Westphal era luterano, ou seja, não foram os reformados, não foram aqueles que foram alunos de Calvino, por exemplo, ou que leram as Institutas, que começaram a falar: nós somos calvinistas. Não, esse termo foi um termo pejorativo criado pelos opositores, aqueles que eram de linha luterana. Então foram os luteranos que criaram esse termo calvinista para se referir ao grupo que discordava teologicamente deles.
Então daí que vem o termo reformado e principalmente calvinista. Em um primeiro momento, todos eram chamados ou de protestantes, depois veio o termo luterano, porque Lutero foi realmente o expoente no início da reforma, mas com o passar do tempo, novas lideranças apareceram, e entre elas, João Calvino. E você sabe muito bem que ele era um homem muito influente. Muitas pessoas leram e conheceram a obra de Calvino naquela época, porque quando a reforma estourou na Europa, uma das primeiras cidades protestantes era Genebra. Então imagina, uma pessoa se tornava protestante, era perseguida no seu país, tinha que fugir. Adivinha para onde ela ia? Para Genebra, porque as pessoas sabiam que lá poderiam ter a sua prática religiosa sem maiores problemas, porque já era uma cidade protestante. Então muita gente da Europa, de diversos países, conheceu a obra de Calvino, e Calvino acabou se tornando uma pessoa igualmente ou até mais influente do que Lutero na Europa. E as divergências começaram a aparecer, especialmente no primeiro momento, sobre a Santa Ceia. Como eu falei no início, Calvino tinha uma visão diferente de Lutero a respeito da ceia. Consequentemente, vai acontecer na região de Heidelberg esse debate público promovido pela liderança da cidade, e a liderança vai acabar sendo convencida de que a visão de João Calvino, teológica de Calvino, era a mais correta. Como consequência, os luteranos começam a chamar os defensores da visão de Calvino de calvinistas. Então está aí a origem desses dois termos tão importantes, reformado e calvinista. E hoje no Brasil nós temos aí um grande crescimento da teologia reformada. Muitas pessoas estão conhecendo a teologia reformada ou teologia calvinista. Tudo surge nesse contexto da primeira metade e também da segunda metade do século XVI, quando a reforma estava se consolidando na Europa, e em pouco tempo a reforma vai tomar conta da Europa e também vai chegar à América. Conhecia essa história? Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, e se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, nos dê um voto de confiança. Tenho certeza que você vai aprender muito aqui conosco. Não se esqueça então de se inscrever se não é inscrito, mas se já é, curta esse vídeo, deixe um comentário e principalmente compartilhe com seus amigos e colegas e familiares para que esse canal possa crescer cada vez mais. E desde já eu agradeço profundamente o seu apoio. Eu sou o professor Tito e aqui no nosso canal você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, fique com Deus. Até mais.